Oi, bem-vindos ao podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural. Se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio dessa temporada, já sabe que o tema da vez é gastronomia. Em cada um dos 8 episódios, a gente vai falar de um processo da culinária japonesa. Para me acompanhar, eu tenho aqui comigo Luiz Américo Camargo, jornalista, crítico gastronômico, autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão, que aliás fez um paparico hoje aqui pra gente e trouxe um pão feito em casa. O Thiago Banhares, chefe do Tantã, do Ototo, do Kotori, quase um imperador da cena paulistana dos restaurantes, é nosso outro apresentador. Hoje ficou na cozinha, mas vai aparecer daqui a pouco no papel de entrevistado. O episódio de hoje é a segunda parte do nosso aprendizado sobre tudo que diz respeito ao cozimento na culinária japonesa. Se você ouviu o episódio passado, já entendeu que no Japão a gente come sushi e sashimi, muita comida crua, como a gente já sabia. Mas entendeu também que a gastronomia japonesa não se resume a isso. E se no episódio passado a gente falou do processo de cozimento lento, de lamen, de shankonabe e de outras delícias que levam bastante tempo para ficarem prontas, hoje a gente vai falar do oposto, daquela comida que é cozida muito rapidamente. Luiz, eu sei que você, como eu, já esteve no Japão. Mas eu queria começar falando do Japão que a gente tem aqui em São Paulo. Próxima estação, Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Conta um pouco pra gente o que é a sua experiência nas feirinhas da Liberdade. Eu gosto muito porque, ao mesmo tempo que a gente tem que saber que aquilo é uma cozinha de imigrantes, é uma cozinha filtrada, é uma cozinha já adaptada. Ela reflete também o que acontece na tradição japonesa e, ao mesmo tempo, ela é pop, quer dizer, ela virou uma atração que encanta não só os paulistanos, mas turistas. Vem turista do Brasil inteiro para comer ali. E o que eu acho mais legal de tudo é de você tornar a culinária japonesa uma coisa natural, uma coisa fluida, que não assusta ninguém. Isso, para mim, é o mais precioso da feira. Um dos maiores hits da Feirinha da Liberdade aos domingos é a barraca da família Nakamura. Ela fica em frente à igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. É super fácil encontrar essa barraca, porque é o lugar onde a fila é maior. E o grande protagonista da barraca dos Nakamura é um prato que virou um dos favoritos da culinária oriental no Brasil. E um coringa em vários restaurantes japoneses que a gente tem por aqui. Mas não apenas japoneses, orientais em geral. O gyoza, ele é tipo de um bolinho, um pastel, né? Ele tem uma massa de trigo bem fina e essa massa é recheada com carne de porco, repolho e nirá. A gente faz um recheio meio pastoso, recheia o gyoza e aí ele vai para o cozimento a vapor. Originalmente, na China, eles comem muito a vapor, né? E essa versão frita, ela começou a ser mais difundida no Japão, né? Porque o japonês gosta mais de coisas assim grelhadas e tal. Então, esse yaki gyoza, que é o que a gente conhece aqui, né? Ele é mais da cultura japonesa, né? Esse é o Frank Nakamura, filho da senhora Nakamura, idealizadora do negócio e dona da famosa receita de gyoza do bairro da Liberdade. Depois que a mãe do Frank morreu, foi ele quem assumiu o comando da barraca. E ele contou pra gente que a mãe é uma das grandes responsáveis por introduzir o gyoza no paladar do brasileiro. Eu lembro que quando eu era pequeno e a gente começou a vender gyoza pro público brasileiro, tinha muita gente que olhava e até torcia o nariz, né? Ai, que é isso, né? Ah, eu não sei, eu tô com medo de comer e tal, né? E a minha mãe, ela começou a dar gyoza de graça pro pessoal comer, né? E eu, pequenininho, eu não entendia aquilo. E aí um dia eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, mãe, mas vem cá, se você ficar dando de graça, como é que a gente vai ganhar dinheiro, né? Pra pagar as coisas e tal, né? E aí a minha mãe me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim pra mim, primeiro você ensina a comer. Depois que o brasileiro souber o que é, aí ele volta. Numa feira gastronômica, numa feira de rua, o legal é que o risco é baixo, vamos dizer assim. Existe um sabor de aventura, mas você não vai gastar uma grana enorme, você vai provar coisas diferentes, se você não gostar, você vai para o outro, né? E acaba tendo, acho que um papel de formação de público, inclusive. Você está aberto para provar outras coisas. E o gyoza, nesse sentido, ele acaba sendo uma porta de entrada não só para essas feirinhas, mas para qualquer culinária oriental. Porque mesmo quando você vai num restaurante de cozinha japonesa, com uma pessoa que não está acostumada, se ela vê um gyoza no cardápio, ela se apega ali. Sem falar que o gyoza, claro, ele tem muito parentesco com o nosso pastel. Então as pessoas veem uma similaridade e se sentem num terreno mais seguro. É o tipo da comida de conforto, né? É a comida de conforto do paulistano. Verdade. Num único final de semana, a barraca dos Nakamura já chegou a vender 6.000 unidades de gyoza.
Eu, que não sou bobo nem nada, tentei descobrir qual o segredo da massa, do recheio e do cozimento do gyoza dos Nakamura. São 3 ingredientes na massa, né? Água, farinha e braço, né? Porque você tem que sovar muito a massa, deixar ela bem sovada e fina. E aí a gente recheia, cozinha no vapor e vai para a chapa, né? Geralmente o preparo dele no Japão ele é feito de outra forma. Eles não fazem um pré-cozimento, né? Eles fazem o cozimento e a fritura juntos. Então ele põe o gyoza cru ainda dentro de uma frigideira ou mesmo na chapa, né? E aí eles colocam um pouco de óleo para untar o fundo e depois joga água quente fervendo e depois tampa. E aí eles deixam cerca de 10 a 15 minutos tampado, né, para ele cozinhar. E aí assim que ele cozinha, eles tiram a tampa para secar o resto da água e aí formar aquela casquinha crocante embaixo, né? Esse é o modo mais tradicional de se preparar o gyoza. E aqui a gente fez uma adaptação, porque como a gente não tinha toda essa estrutura para fazer na época, então a gente tinha que levar todos eles cozidos e depois passar só na chapa. O gyoza, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito sutil, e eu acho que isso é uma característica da cozinha japonesa. A massa de gyoza, em geral, é uma massa com uma hidratação de 50%, traduzindo é o seguinte: se a gente pegar 200 gramas de farinha e misturar com 100 gramas de água, 100 gramas ou mililitros, a gente consegue fazer essa massa. É uma massa que parece difícil de sovar, mas ela vai cedendo, vai ficando macia. Em geral, eles põem uma pitadinha de sal também. É uma massa do tipo elástica? É uma massa que vai ficando elástica, porque tem 2 jeitos de fazer. Você pode usar água fria, tem gente que prefere água fria, ou água fervendo. Quando você usa água fervendo, você escalda, você favorece a liga da massa. Agora, o segredo para que ela fique macia é você alternar sova com descanso. Quando você dá o descanso, o glúten, que é aquela rede proteica que dá a liga da massa, ele vai relaxando, aí é mais fácil de abrir. Então, alternando o trabalho da massa com o descanso, você vai conseguindo deixar ela mais macia, aí você vai cortando pedacinhos, vai abrindo com o rolo e vai deixando ela bem fininha. Uma coisa que eu acho legal também do gyoza, e já tive até o prazer de ver uma aula da nossa querida Thelma Shiraishi sobre gyoza, é que você consegue fazer várias camadas de sabor. Você consegue marcar, por exemplo, numa chapa, no óleo, né, com óleo, deixar ele douradinho, aí você põe água na panela, tampa, ele vai cozinhando no vapor. Na hora que secar, você deixa dourar mais um pouquinho, então você tem tanto ali um chapeado como um cozido no vapor, que dá ainda mais riqueza para essa especialidade. É um casamento do crocante com o macio, né? Ao mesmo tempo. Crocante e macio que os orientais fazem tão bem. Antes de assumir a barraca de gyoza na Liberdade, o Frank morou no Japão. E trabalhando com uma coisa completamente diferente. Ele foi operário numa fábrica de carros. Mas é óbvio que ele aproveitou o tempo por lá para desbravar a comida de rua japonesa em loco. A gente pediu para ele soprar aqui no podcast quais os maiores hits de Hiroshima, cidade onde ele passou a maior parte do tempo. Eles são muito conhecidos por 2 pratos, né? O takoyaki, né? Que é um bolinho de polvo, né? E coloca um molho meio adocicado de shoyu. É um prato que, assim, é bem saboroso. Até aqui na Liberdade tem um colega nosso lá, o Ricardo Naraki, que ele faz esses bolinhos de polvo. E o outro prato mais conhecido lá de Hiroshima é o okonomiyaki, né? Ele é um pouco diferente, o okonomiyaki que é feito no resto do Japão, né? Que é tipo uma mistura de pizza com panqueca. O de Hiroshima ele já é mais incrementado. Ele tem essa massinha que lembra uma panqueca, mas aí ele vai com recheios diversos, né? E o mais tradicional lá é com macarrão, repolho e panceta de porco. É um prato que eu gostaria de um dia trabalhar com ele aqui no Brasil. Luiz, você já provou o takoyaki e o okonomiyaki? Já provei, eu gosto muito e acho que junto com o nikuman, que é uma espécie de bao recheado, um pãozinho recheado, que são as coisas mais gostosas de comida de rua ao estilo japonês, né? Agora, o que é legal é não só comer, mas é perceber como eles são feitos. Quando você vê o takoyaki sendo preparado, que o cozinheiro coloca as bolinhas de massa e polvo ali naquelas forminhas furadas e vai girando com cuidado até ficar redondinho, aquilo é um espetáculo à parte também.
Bom, na verdade, a gente começou esse episódio dizendo que o Thiago estava na cozinha, mas a gente mentiu, porque o Thiago tá aqui do nosso lado. Ele ia entrar no nosso episódio só no momento em que ele fosse o entrevistado, mas eu vejo ele se mexendo na cadeira enquanto a gente faz os comentários. E eu queria que ele se sentisse super à vontade para fazer os comentários dele aqui também. Bom, obrigado, Natasha. Eu sou suspeito para falar de okonomiyaki, que é um dos meus pratos preferidos de comida de rua e do Japão. E você tem 2 grandes escolas lá no Japão que fazem okonomiyaki. Uma que é de Osaka, que a gente chama de Osaka, e o de Hiroshima. O que difere um do outro é que de Hiroshima, normalmente, eles, além de ter aquela massinha da panqueca, ela é bem fininha, ele leva macarrão de ramen, leva tenkatsu, que são aquelas bolinhas de tempurá, que é só a massa frita, barriga de porco, moyashi, e aí você pincela aquele molhinho maravilhoso em cima, que é muito parecido com o molho do takoyaki, ele tem uma pequena variação, e isso constitui o de Hiroshima. Agora, o de Osaka, ele basicamente é uma panqueca mais grossa, não tem muita regra do que vai dentro, você pode ter desde frutos do mar até só carne de porco. Em Osaka você encontra o takoyaki mais tradicional, que é aquele que vai só um pedacinho de polvo. Você encontra alguns que é o polvinho bem pequenininho e eles deixam os tentáculos para fora. Então ele, esteticamente, ele é muito bonito. Já que a gente falou bastante sobre gyoza na chapa e sobre cozimento no vapor, acho que a gente podia abrir um parênteses enorme sobre outra técnica que pode ter passado batida para o nosso ouvinte até agora. O japonês come muito fritura, né? Fritura e fritura bem feita. Lembra do André Saburó, o chefe aficionado por atum que a gente ouviu no primeiro episódio? Na época que o Saburó foi estudar no Japão, um dos estágios luxuosos que ele conseguiu por lá foi com o chefe Zaio Hasegawa, do estrelado Jinbo Shuden, de Tóquio. A fama do Hasegawa é indiscutível. O que nem todo mundo sabe é que a especialidade dele na cozinha japonesa é justamente a fritura. E deixa eu te contar um segredo, ela é muito mais delicada do que a gente pensa. Quando a gente foi lá em Tsukiji, ele levou a gente na loja que ele trabalhou. E a gente viu lá a delicadeza que tem a fritura no Japão e como ela é simples também. Ele mostrou lá um prato que ele faz no Den, que é muito famoso, que é uma asa de galinha recheada, que ele serve numa caixinha como se fosse o KFC. E aí eu tava lá no Den e vi ele fazendo essa asinha de frango recheada. E aí eu disse, caramba, isso é muito gostoso, eu quero aprender com esse cara, como é que esse cara faz isso? E aí ele começou a rechear as asinhas e tal, e começou a fazer a fritura. E eu comecei a calcular o tempo da fritura e a temperatura do óleo e o tempo da fritura, sem eles verem. E eu via que ele tirava, cada asinha ele tirava num tempo diferente. Mas, pô, bicho, esse cara não marca pelo tempo, não. Aí eu fui e perguntei pra ele. Ele pegava um hashi grande assim, pegava na asinha assim, levantava assim e jogava no óleo, não, assim. Pegava assim, só pra sentir assim. Eu pensava que ele tava sentindo a textura da crocância. Não era o peso. Ele disse que a fritura, ele via como tava bom pelo peso do produto. Eu disse, caramba. A gente falou muito aqui de simplicidade, sutileza, complexidade. Isso tem a ver com fritura também no Japão, né? Se a gente olhar também, por exemplo, um tempurá com aquela camada que é bem fininha, que valoriza a massa, mas ao mesmo tempo ela não pode revelar muito o interior do produto, então é um fechamento perfeito ali, né? E ele é muito pensado para preservar as características do que vai dentro da fritura. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um tempurá de uni, você tem que dar um jeito de conservar a cremosidade do uni, mas fazer uma fritura muito bem feita. Se você quer realçar o crocante, você vai usar uma mudança nesse método e pode até finalizar com uma flor de sal para ter essa sensação de crocância. Então é muito simples e ao mesmo tempo muito bem pensado. A técnica do tempurá no Japão é levada muito a sério, né? Assim, você tem os restaurantes que são os tempuraiás, que são especializados só em tempurá. Eles têm óleos diferentes, em temperaturas diferentes e farinhas diferentes para cada tipo de produto. Então, assim, basicamente a fritura do tempurá ela não consiste basicamente em você coccionar o alimento pela fritura em si. Você tem ali a parte da massa, que é de fato a fritura, e o que está dentro dessa massinha, ele basicamente é cozido como se estivesse cozido no vapor. Então, assim, ele preserva toda a virtude aí do alimento, né? Do que a gente faz e do que a gente não faz tempurá? Eu não conheço nada que não faça tempurá. Porque é engraçado que aqui no Brasil a gente tem muito tempurá de verduras, de camarão, de shiso em alguns restaurantes, mas não de outras coisas, né? Não é tão ousado aqui ainda. Então você diria que tudo é tempurável, Thiago? Completamente tudo. O que não é, tá suspeito para ser ainda. E é interessante lembrar que a fritura do tempurá, ela chegou no Japão via outras portas, mas levada ao Oriente pelos portugueses no século XVII, né? Então uma contribuição ibérica importante para a cozinha japonesa, a cozinha oriental. É, 2 coisas, né? O tempurá e o castera cake, que é aquele bolo que é um pão de ló. Foi uma herança aí da ida dos portugueses lá, na época dos jesuítas, né? Muito bom, exatamente.
Luiz, e se eu te contar que os espetinhos, aqueles que a gente encontra em qualquer esquina mesmo, também são um dos carros-chefes da comida de rua japonesa? Os mais comuns são o yakitori, espetinhos feitos com carne de frango. Eu não disse que a comida do Japão vai muito mais do que peixe e fruto do mar? Pois é, Natasha. Yaki quer dizer grelhar e tori é frango em japonês. Tem também outro termo, kushiaki, que é uma palavra mais formal para abranger tanto aves como não aves, digamos assim, no espeto, na grelha. Eu te confesso que eu adoro esse estilo de cozinha e um dos grandes culpados está aqui do nosso lado, né? Felizmente é nosso colega de apresentação do podcast. Que, porém, não trouxe hoje os espetinhos. Então agora eu espero que ele tenha aprendido a lição com o Luiz e que no próximo encontro ele traga pra gente também. O Thiago Banhares, nosso parceiro de bancada, inaugurou recentemente aqui em São Paulo o Kotori, um restaurante que tem como protagonista o yakitori. Conta pra gente, Thiago, como é que tá sendo essa experiência? Tem um processo muito árduo aí de pesquisa e até meio que autodidata aí para tentar entender e chegar nos resultados. E uma das minhas maiores lições para aprender o que eu tô fazendo foi comendo. Então, para mim tá sendo realmente incrível. Yakitori é a técnica de kushi, né, que é o espeto, especializado na carne de frango. E existe um dos yakitoris que é o mais popular no Japão, que é o negima, que são pedaços de sobrecoxa de frango intercalados com um produto que chama naganegi, ou cebolão aqui, que é uma espécie de cebolinha, que ela tem o bulbo branco muito comprido e muito grosso, e é mergulhado num tarê, basicamente num molho teriyaki grelhado, porque isso é uma comida de rua lá. É muito comum você ver numa barraquinha, um carrinho, o cara vendendo esse tipo de yakitori. E na realidade, o mundo do yakitori, ele vai muito além disso, né? Você tem basicamente todos os kushiaks. Kushi em japonês é espeto e yaki de grelhar. Você tem os kushikatsus, que são os espetinhos fritos, que tem casas especializadas apenas nisso no Japão. E tem os yakitoris. Mas na realidade o yakitori é um tipo de kushiaki. Eu tenho uma curiosidade em relação à diferença com robata. Porque quando eu era criança eu comia muito robata. E a gente chamava assim. E daí eu não entendo qual é a diferença entre yakitori e robata. Robata é um outro estilo de churrasco. São espetos maiores, são carnes grelhadas, não necessariamente no espeto. É uma outra técnica japonesa, é um pouco diferente do yakitori ou do kushiaki. Thiago, como você é obsessivo, estudioso, detalhista, para gestar esse projeto entre o que você comeu, o que você leu, o que você viu, quanto tempo? Você pode falar um pouco disso? Claro. Quando eu defini que de fato ia ser um restaurante especializado em yakitori, eu comecei o processo, qual que é o carvão que eu ia usar, qual que era o tipo da grelha que eu ia usar, qual o estilo de grelha, porque você tem o yakitori que é feito numa churrasqueira, ela é aquecida com uma resistência vitrocerâmica, e tem o yakitori que é feito de fato no carvão. E no Japão, como todos os insumos que estão em volta de um prato, né, de um ingrediente, tudo que você precisa para extrair sabor daquilo ali, eles têm essa obsessão de entregar o melhor produto. Você tem uma gama de carvões incrível. E o mais famoso deles é o Binchotan, que ele chega aqui pra gente, mas ele chega já num status de quase como se fosse uma iguaria. Tanto é que você encontra ele em alguns restaurantes japoneses que os caras usam para, em vez de maçaricar o peixe, eles esquentam o Binchotan e dão aquela seladinha em cima do peixe. E aí eu comecei um processo de pesquisa e descobri também que tinha algumas empresas que estavam produzindo os briquetes de carvão, que também é usado no Japão. Então hoje lá no Kotori a gente usa um misto dos dois, um misto de briquete, que é basicamente um pó de carvão prensado, que ele vai trazer uma intensidade de caloria muito alta, muito mais rápida, só que porém ele produz muita cinza. Então se eu só uso esse produto, ele vai praticamente encher minha churrasqueira muito rápido, e aí eu vou ter o processo contrário, né? Porque ele vai cair a temperatura em algum momento da operação. Então eu uso um misto dos dois. Quando eu preciso dar um boost de caloria, a gente entra um pouco com esse briquete. Fora que o processo também de escolha da grelha, o processo de confecção da churrasqueira, não foi um negócio tão simples assim. Eu basicamente trouxe do Japão 2 churrasqueiras, e, obviamente, também teve um cálculo detalhoso em relação à altura que esse carvão ia estar em relação aos espetinhos, a altura que eu ia grelhar esses espetinhos de acordo com cada tipo de produto. Teve um processo de pesquisa também muito grande, e foi uma das coisas que eu achei que eu ia ter muita dificuldade, que era o próprio palitinho em si. Porque quando você vai fazer o yakitori numa churrasqueira de carvão, o palito ele é um pouco diferente. Ambos são de bambu, mas eles têm 2 tipos de palito, né? Um palito que é redondo e um palito que é quadrado. E aí a espessura desse palito, para ele não pegar fogo, porque como a brasa é muito intensa, você corre o risco do palitinho pegar fogo, o yakitori quebrar e cair dentro do carvão.
Então, assim, realmente o processo de pesquisa em tudo que envolve, de fato, o produto é muito grande. E a diferença de churrasqueira ou, enfim, de grelha ou da forma de fazer isso na rua? Como elas são? É muito engraçado, né? Porque a experiência que a gente tem, por exemplo, lá de espetinho aqui no Brasil, de rua, a churrasqueira deles é muito parecida com o desenho da churrasqueira do japonês. E que é exatamente igual a churrasqueira que a gente se usa no restaurante. A única diferença é que a do restaurante a gente tem uma preocupação maior com isolamento térmico, com a capacidade de espetinhos, mas é basicamente o formato da churrasqueira é o mesmo, é aquela churrasqueira mais estreita e mais comprida. O Thiago e o Binchotan, já vi muitos chefes japoneses falarem, ele além de ter uma fumaça mais limpa, ele tem uma queima mais constante. Essa história da limpeza dele é até curioso porque o Binchotan é usado para filtro de água, inclusive, né? O tipo de carvão que se usa para filtro. E você já fez teste com esse tipo de produto para saber realmente se ele tem essas propriedades todas? Já fiz o teste sim, Luiz. Na realidade, eu tive a oportunidade de comprar um saquinho caríssimo de Binchotan para poder testar. Até porque ele é de carvalho, né? Exato. E realmente, a queima dele, eu acho que até o processo de produção dele é super controlado justamente para poder, no resultado final, ele não simplesmente queimar, né? Mas ele queimar de maneira constante. Então você consegue, por exemplo, fazer um grelhado onde você produz menos fumaça, que isso mascara menos, interfere menos no sabor do alimento. Você gera muito pouca cinza e você consegue atingir a caloria que você precisa para grelhar o yakitori no momento certo. Eu acredito que não seja uma coisa tão difícil da gente fazer aqui. Basta, acho que alguém ter coragem para poder produzir. E, Thiago, conta pra gente também as opções de espetinho que tem lá no Kotori. Além, assim, das aves, as que não tem carne, quais tipos de corte? O cardápio do Kotori, ele ainda é um cardápio um pouco tímido, né? Assim, como a gente ainda tá num processo de construção do conceito, que sempre foi um pouco do cerne do meu trabalho, né? Tentar deixar a comida japonesa um pouco mais acessível, não só pra colônia, mas pra todo mundo em si. A gente não tem todos os tipos de yakitori que de fato vai ter, mas a ideia é explorar a maior parte dos cortes de frango, indo desde pele, todos os miúdos, né? Coração, moela, fígado, passando por a ostra do frango, que é um corte super incomum aqui e já virou o hit de venda do restaurante. A ostra é um corte que é localizado nas costas do frango, um corte muito próximo da sobrecoxa. A gente tem alguns vegetais também. Tomatinho holandês mini, tem de abobrinha, tem de quiabo, que é um dos hits dos vegetais aí. E um outro espeto que é muito tradicional, que é o tsukune. Tsukune é basicamente uma almôndega de frango. Você pega todas aquelas aparinhas. Isso é uma das coisas que me fascina na culinária japonesa, né? Para você produzir o yakitori e ele grelhar na perfeição, você não pode ter muita apara. Ele tem que sempre ter um desenho meio que geométrico ali. Por conta disso, você tem que fazer esse ajuste fino de apara. Só que essa apara, ela é aproveitada. Ela é toda moída, ela é temperada. A gente mistura um pouco de farinha de pão nela, a japonesa, que é a panko. Tempera com shisoju, gelinho, um pouquinho de sal. E faz um misto de todas essas aparinhas, de todos os cortes do frango. Molda no espeto e grelha junto com o tare da casa. Mas é o famoso conceito do mottainai, né? De não ter desperdício. Essas aparinhas são transformadas em outra coisa, né? Total. E inclusive a carcaça que gera, elas são grelhadas e elas são usadas para a produção do tare também. Ah, que interessante. Eu ia perguntar se era usada para base de caldo de alguma coisa. A gente usa no nosso tare. Carcaça do frango, cogumelo, a para do cebolão, que são as folhas. Como é um produto muito grande, essa cebolinha, e tem que deixá-la crescer muito, as folhas elas ficam muito maduras, elas ficam muito verdes e elas não têm mais aquela viscosidade. Então ela é fibrosa para comer. Então ela também vai no tare. Você sabe que a gente tá nesse momento, a gente tá em março de 2021, a gente tá com uma exposição de embalagens, né, na Japan House, e tem uma embalagem que é para cebolinha, e quando a gente fez a seleção dos objetos para serem mostrados, eu imaginei que fosse ser um tamanho de cebolinha que a gente tá acostumado. E é imensa a caixa, porque é uma cebolinha gigante, né? Ela tem quase 1,5 metro, às vezes, dependendo do tamanho dela. Thiago, tudo isso que você está contando me lembra aquela imagem batida que a gente pode aplicar para muitas coisas, inclusive para arte, né? Pontinha do iceberg. A gente vê o que é. É um restaurante de espetinho, mas por baixo tem tanta história, tanto conhecimento, tanta expertise, tanta pesquisa, e é muito legal. Parabéns. Obrigado.
Esse papo todo de frango me lembrou muito uma coisa que o nosso próximo entrevistado contou. Vocês lembram do Fernando Kuroda, o ex-sumotori que apareceu aqui no episódio passado, contando sobre o chankonabe, aquela espécie de cozido japonês? Ele contou uma crença dos sumotores a respeito do frango que me marcou muito. Na minha época, a gente fazia bastante chanko usando porco ou frango, né? O frango, principalmente antes do campeonato, usava muito frango, porque a galinha fica de 2 pés, né? Fica de pé, assim. E o porco, ele fica de 4. Então, no sumô, tinha muita superstição dessas coisas. Tinha muito. Principalmente um dia antes do campeonato, a Okami-san, que era a nossa mãe, sempre falava, faz o chicken katsu hoje, né? Chicken é frango, porque frango sempre vai ficar de pé, para não perder. E o katsu é a empanada, né? O katsu significa ganhar em japonês. Então, era sempre um dia antes do campeonato, a gente todos tinham que comer chicken katsu para no dia seguinte todo mundo ganhar. Na verdade, depois de ouvir ele falar, eu cheguei à conclusão de que a gente também devia seguir essa crença, sobretudo no Réveillon. E depois eu fiquei pensando que atualmente é melhor a gente fazer isso todo santo dia, para no dia seguinte estar de pé, porque as coisas não tão fáceis, é melhor garantir. Na atual fase. Bom, o Thiago esquentou o terreno para o nosso próximo assunto. Pra gente que curte muito culinária oriental, quando fala de churrasco, né, tem assim nosso próprio imaginário do que seria um churrasco oriental. Mas uma tendência que tem crescido bastante aqui no Brasil, com a popularização dos izakayas, são as técnicas de churrasco que o brasileiro já está bastante acostumado, só que aplicadas na culinária japonesa. O nosso já velho conhecido Fernando Kuroda usa uma churrasqueira a carvão no Izakaya Kuroda, restaurante que ele toca aqui em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi. No Japão, onde é feito com carvão, todo mundo gosta mais, né? Porque dá um sabor diferente. Então, principalmente no Izakaya, eu bati o pé. Tinha gente que queria que fosse a gás, mas eu falei, carvão é o melhor, mais gostoso, né? No Japão, eu aprendi mais essa parte de grelhados, de cozinhar, né? Então, hoje no Izakaya Kuroda tem sashimi, também tem peixe também, mas no começo, assim, eu abri com uma coisa que eu sei mais fazer, que era grelhados, fritura, cozidos, né? Quando eu voltei pro Brasil, era tanto sushi, sashimi, que eu falei assim, no Japão, cada esquina tem um izakaya, e aqui não tem. Eu quis mostrar assim, um pouquinho do lado diferente da culinária japonesa e não só sushi, sashimi, né? Que o japonês não come todo dia, né? É uma comida mais para comemorações. Para quem não está acostumado com o termo, um izakaya nada mais é do que uma espécie de boteco japonês. O pessoal vai para lá para comer uns petiscos acompanhados de bebidas alcoólicas. É muito interessante observar como esse tipo de lugar tem ganhado espaço aqui em São Paulo. Há uns 10 anos, você contava nos dedos o número de izakayas que tinham por aqui. E hoje, quase todo bairro tem um para chamar de seu. Muitos já funcionavam, só que eram conhecidos apenas pela colônia. Alguns foram ficando mais famosos. Eu lembro que eu escrevi uma crítica do izakayaísta, se eu não me engano, uns 13, 14 anos. E era uma novidade também, as pessoas não entendiam bem o que era um boteco japonês. Mas o fato de ser um boteco já entrava, acho que em sintonia com um apetite dos brasileiros, que é o boteco brasileiro. E eu acho que eles surgiram e ganharam força muito junto com a descoberta da diversidade da cozinha japonesa. As pessoas passaram a perceber que não era só cozinha fria, que tinha ali uma gama enorme de pratos, de possibilidades. E eu tenho uma tese pessoal, o izakaya virou onda talvez nos últimos anos, e eu acho que tem a ver até com o modelo de negócios, porque é muito mais barato você abrir um balcão de um izakaya do que você criar um grande restaurante com serviço, com uma estrutura mais complicada. Não sei se o Thiago concorda comigo. Não, eu concordo sim, Luiz. Sinto que meu coração aperta um pouco quando as pessoas falam que também tem a cozinha do izakaya. A cozinha do izakaya, basicamente, é a maior parte da cozinha e da culinária do Japão, onde as pessoas comem basicamente todo dia. E por isso está super correta a associação com o boteco. A única diferença é que, assim, normalmente o japonês de dia, ele tá trabalhando, é onde ele consome muito bentô, que ele consome a marmita na hora do almoço, e à noite ele vai pro boteco. Que aqui é um pouco inverso. Quando os trabalhadores, de um modo geral, à noite estão em casa, e de dia eles comem no boteco, que é onde você tem aquele formato de cardápio tradicional, né? Que é o segundo é o virado paulista, tal. E o izakaya é exatamente isso. É um lugar de refeição que não só é um bar, mas sim é um restaurante popular, um restaurante onde as pessoas comem na maior parte do tempo. O sushi, o sashimi, são coisas nobres no Japão. E eu acho que por conta disso também,
a estrutura, os profissionais, acaba se tornando um modelo de negócio um pouco mais custoso, assim, para poder encarar e abrir. Acho que tem um outro paralelo interessante também, que é do PF com o Teishoku, né? Que também, assim, dentro dessa mesma lógica que a gente está fazendo as relações, acho que é o PF japonês, que é o Teishoku, também é alguma coisa que começou a fazer parte do nosso dia a dia aqui em São Paulo, agora, mais recentemente. Posso contar a experiência de izakaya no Japão? Claro. Eu tinha chegado em Kyoto depois de 30 horas de viagem. E eu cheguei no hotel e tinha ali os meus anfitriões do governo japonês. Eu cheguei às 5 da tarde. Eu queria só dormir um pouquinho. Eles falaram assim, esteja aqui às 6. Então eu tomei um banho, tomei uns cafés. Eles falaram, a gente vai começar o seu estágio de cozinha japonesa por um izakaya. E eu tava destruído, mas eu despertei, tirei forças, não sei de onde, e não me arrependi. Que foi sensacional. Tinha um caranguejo que eles me falaram que só seria pescado naquela semana, de águas profundas. Quem foi o nosso anfitrião foi um grande chefe do Japão, que é o Shihiro Murata. Ele tem vários estilos de cozinha. Ele tem casa de tempurá, ele tem casa de teppan, ele tem restaurante 3 estrelas. E ele foi o nosso cicerone. E no izakaya que eu aprendi também uma lição, que eu não esqueci até hoje, que eu tava eu mesmo servindo meu copo de shochu, de sachê. E tomei uma bronca, falei, não é você que serve, é a gente que te serve. E aí eu passei a me comportar bem. Mas foi uma experiência inesquecível, eu achava que ia ser uma roubada, porque eu não estava em condições físicas de aproveitar. Mas foi uma aula, foi, além de ser uma delícia, foi realmente uma experiência muito pedagógica. Uma característica bastante japonesa da cozinha do Kuroda é a filosofia de aproveitar tudo que o animal tem para oferecer, até aquelas partes consideradas menos nobres. Por exemplo, no izakaya Kuroda, a língua e a bochecha do boi grelhadas são 2 das maiores estrelas do cardápio. Pra mim, acho que uma das comidas preferidas de grelha é a língua que o Kuroda-chan faz, a língua de boi. Que é um negócio que me lembra muito a moela de frango no yakitori. A gente tem costume de comer a moela super cozida, né? A moela do yakitori, ela é só grelhada, então ela é crocante. Ela tem uma textura diferente. E a língua também, que o Kuroda faz, ela não é cozida antes, ela não é extra cozida, né? E ela fica macia. Não, ela tem um ponto de maciez, mas é aquele ponto de maciez que você consegue com um alimento muito mal passado. Que antes dele ficar rígido, né? A língua que ele faz é maravilhosa e talvez um dos segredos seja o corte, não, Thiago? Sem sombra de dúvida. Para esse prato, ele usa só uma parte da língua. E também não é qualquer língua, é sempre uma língua que ela tem um marmoreio de gordura ali, representativo ali para ficar macia. É claro que para tudo isso se transformar num prato saboroso, precisa de muita técnica. O Kuroda fez pra gente um passo a passo do processo de cocção que ele aplica lá no izakaya. No Japão, eles usam mais o fogo forte primeiro e depois mantendo ele até o fogo passar por dentro. Principalmente yakitori, né? Carne também, para segurar o sabor, eu jogo no fogo forte e depois eu passo para um mais baixo. É essa técnica que eu uso. E yakitori, conforme vai grelhando, a gente vai passando tare, né, que é o molho, assim, aos poucos, para pegar o gosto na carne. É como se você tivesse uma curva de cocção, onde você grelha muito pouco, você consegue ter o ponto ideal de maciez, de crocância e concentração daquela suculência. Só que se você chega num ponto médio, aquilo fica muito duro e fica ruim para comer. E aí, para você voltar num ponto que ele fica gostoso, você tem que cozinhar muito mais. Só que aí você tem um controle do fogo. Com certeza você sobe mais a distância, né, da grelha para fazer aquele cozimento mais em baixa temperatura, num período maior de tempo. Natasha, não sei você, mas eu já tô com muita fome depois de toda essa conversa. E acho que vou ficar com mais fome ainda depois desse depoimento. Brinco que eu falo no interior, a gente não faz festa, faz churrasco, né? Porque todo fim de semana você sai na rua e você vai cheirando aí e vê que casa que o pessoal tá assando carne, né? E é verdade, assim, é uma coisa muito real. E, obviamente, sempre tinha o churrasco meio japonês, né? Então, a gente sempre colocava a carne para marinar com shoyu, com mirim, e fazia um temperinho com miso. Minha avó tinha uma plantaçãozinha no quintal, então tinha um shiso, então aplicava um shiso e obviamente acabava ficando um churrasco completamente japonês, né? Para falar de churrasco, além do Kuroda, que é um entusiasta das partes menos valorizadas do boi, a gente foi atrás da Lígia Karazawa, uma apaixonada pelo que há de melhor quando se pensa em carne no Japão, a nossa já conhecida por aqui carne de Wagyu. Minha primeira experiência com carne de Wagyu aqui em São Paulo foi uma degustação longa, farta, e tava uma delícia, só que eu não consegui dormir. Foi tanta gordura ingerida, foi uma carne tão diferente do padrão que eu conhecia, que realmente eu não consegui pegar no sono. A minha experiência foi na Japan House um sushi de Wagyu, e depois no Japão para comer yakiniku com Wagyu. A primeira vez que eu provei
Foi um Wagyu que já era uma cruza com Angus e com um pouco de Nelore, que eles necessariamente têm que fazer essa cruza, porque senão o gado não aguenta o clima do Brasil. E eu também confesso que eu fiquei um pouco indigesto por causa da quantidade de gordura, era um steak alto, enfim. E aí eu fui estudando um pouco mais, e aí eu tive um segundo contato com a carne, foi quando eu fui trabalhar no Arturito, que a gente recebia uma carne de Wagyu, que também era uma cruza, mas era de um marmoreio muito mais baixo. E ela tinha um custo muito menor, porque ela era menos valorizada. E aí, futuramente, eu tive uma outra experiência, que foi quando eu fui cozinhar com o Tadashi Hiraishi. Ele tinha um restaurante lá em Miami, ele me convidou para fazer uma noite de Wagyu lá. E aí, de fato, eu tive acesso ao produto japonês, que era um Wagyu com nível máximo de marmorização. E claramente, assim, aquilo não é para ser comido de maneira alguma em forma de steak. É cortado muito fino, é muito mal passado e de uma maneira, assim, muito esporádica, porque realmente é muito gordo. É um prato delicado, né? Quer dizer, deve ser visto dessa maneira, né? Exato. Então, para que todo mundo consiga aproveitar o Wagyu como se deve, vamos seguir as preciosas dicas da Lígia. Isso não é para comer um steak de 300, 500 gramas. É para degustar em lâminas finas, grelhado na hora, uma carne que eu sempre recomendo um mal passado ponto menos, né? Para realmente sentir todo o sabor, a suculência. E fica ótimo, realmente, só dando uma grelhadinha assim muito de leve. Ou até mesmo na mesa, né? Tem um pessoal que também leva uma grelhinha na mesa, experimentando lâminas. Eu prefiro cortes ou grelha, ou se não tiver uma chapa de ferro fundido, mas eu acho que na grelha, volta e volta, passando numa brasinha forte, já é suficiente, né? Tem gente que dá uma marinadinha antes com algum tempero, mas eu gosto também de comer ela muito pura, né, para sentir bem o sabor da carne, no máximo um toquezinho de sal ou de shoyu. E ela tem um ponto que eu acho que é o grande diferencial, que é o sabor. Então, é um sabor amanteigado, mais suave, mas tem um sabor super presente. Luiz, acho que esse episódio aqui foi, assim, sensacional, imbatível. A gente falou de gyoza, yakitori, okonomiyaki, churrasco de Wagyu. Esse episódio foi uma delícia. Por mais que a gente consiga pedir muita coisa por delivery, a gente percebe que nada supera o sabor de uma carne grelhada na hora, comida de rua fresquinha e o clima de um bom izakaya, ou izakaya. Verdade. Até da cantoria dos karaokês eu tô com saudade, sabia? Toda festa de fim de ano da Japan House a gente faz um karaokê lá, entre os funcionários. Momento mais esperado do ano. Para amenizar um pouquinho dessa saudade de uma típica noite de comilança japonesa e dar um temperinho a mais pro nosso episódio, olha só o spoiler do próximo capítulo. Pedi pro nosso Tsuyoshi Murakami dar uma palhinha pra gente, como se ele estivesse num palco. Ue o muite aruko yo, namida ga kobore nai you ni omoidasu aki no hi hitori bocchi no yoru. Nessa segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo, teremos mais 4 episódios dedicados à culinária japonesa. O próximo vai ao ar daqui a uma semana. O podcast da Japan House é uma produção da Rádio Novelo para a Japan House São Paulo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A edição é de Débora Gonçalves. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano e a finalização é do João Jabassi. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, agradeço muito ao Luiz Américo Camargo, o prazer da conversa, e ao Thiago Banhares, que acabou se infiltrando aqui no nosso episódio de hoje. Até semana que vem, e não esqueçam de olhar no canal do YouTube da Japan House São Paulo a receita preparada especialmente levando em consideração esse episódio.